Então vamos, desculpa, gente. Então aí está o sumário de novo. As propriedades do magma, geração, transporte e erupção, os mecanismos de fragmentação, as erupções e os seus produtos. Começando então pelas propriedades do magma, uma definição bem elegante do que é um magma é um fluido viscoelástico composto por uma fase líquida, podendo, né, conter uma fase sólida e uma fase gasosa. O que significa fluido viscoelástico? O magma, na condição de superlíquidos, né, que é aquela acima da temperatura de líquidos, se ele ocorrer puramente no estado líquido, ele vai ter um comportamento viscoso. Se a gente estiver falando de fluidos ideais, né, líquidos e gases, o que isso significa? Significa que quando a gente aplica um estresse, ele não vai acumular aquela energia. Ele vai dissipar essa energia fluindo e vai converter essa energia em calor. E essa deformação é irreversível. Então, é como se a gente pega um copo de água e derrama, né? Ele vai derramar, ele vai se deformar em resposta a esse estresse que ele sofreu. E o comportamento elástico é o comportamento dos sólidos, que eles armazenam aquela energia, né? Ele não se deforma, até que o estresse seja tal que ultrapasse o limite crítico e o sólido, então, se quebre, né? E aí o magma, como a gente encontra ele na natureza, ele está entre a temperatura de líquidos e a temperatura de sólidos. Não sei se vocês já estão familiarizados com esses termos, mas na petrologia ígnea, né, a gente está falando de temperatura líquidos e sólidos. A sólidos é o ponto de fusão, é onde inicia, né, o primeiro líquido começa a se formar, e aí acima, então, da temperatura de sólidos, você vai ter tanto a fase líquida quanto a fase sólida, e a temperatura de líquidos é onde tudo começa aliás, onde tudo já derreteu, digamos assim, né? Então vai ser tudo líquido. O magma, ele está entre essas duas temperaturas. E nessa condição, então, ele é um fluido viscoelástico. Ele apresenta tanto o comportamento viscoso quanto o comportamento elástico. Então, vai depender do estresse que ele vai ter, da variação de temperatura e de como esse estresse vai variar. E aí, se for um estresse, por exemplo, aplicado muito lentamente, ele tende mais para o comportamento viscoso, ele tende a fluir. Se aplica um estresse muito rápido, ele vai tender a se comportar como um sólido, que aí é o comportamento reológico elástico, então ele tende a fragmentar. Mas a gente vai falar mais disso lá na frente de novo. E aí, o magma, então, ele vai ter algumas propriedades físico-químicas, né, que são intrínsecas, e propriedades extrínsecas, né, que estão relacionadas ao ambiente, né, e a formação dele. E eu coloquei aqui alguns exemplos. Então, a composição... e esses parâmetros, como eu já falei, são interdependentes, né? Eles, um influencia no outro. Então, quando a gente está falando de composição, a composição do magma vai estar relacionada à geração dele, né? Qual é a rocha-fonte, qual é o ambiente que ele se formou, qual que é a temperatura, qual que é a pressão. Mas, de modo geral, assim, 99% dos magmas que a gente tem no planeta, eles vão ser compostos principalmente por esses 10 elementos, que numa análise química é o que a gente chama de elementos maiores. E aí, nessa ordem, né? Silício, titânio, alumínio, ferro, magnésio, cálcio, sódio, potássio, hidrogênio e oxigênio. E aí vai formar aquelas composições mais, né, conhecidas que a gente tem. Então, são os magmas silicáticos, né, ou aluminosilicatos, que a estrutura básica deles é um tetraedro de sílica, né, com um oxigêniozinho ali no meio. Às vezes aliás, a sílica com os oxigênios em volta, né, às vezes essa sílica ela é substituída pelo alumínio, então por isso a gente chama, né, aluminosilicatos. E aí os outros cátions, né, esses primeiros aqui, os 8 primeiros são cátions, eles vão entrar nessa estrutura, nesse tetraedro que se polimeriza, eles vão entrar como cátions modificadores de estrutura, né? Então, a estrutura básica é aquele tetraedrozinho de sílica, e os cátions vão entrar no meio depois da estrutura. E aí, quanto mais polimerizado, quanto mais SiO2 a gente tiver, maior vai ser a viscosidade dele. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, né, o riolito, que é aquele que tem muita sílica, então tem muito desse tetraedro se polimerizando, ele é muito mais viscoso. E o basalto, em compensação, tem menos sílica, e aí ele vai ser menos viscoso. E aí, como que a composição, né, influencia?
Isso está relacionado com a temperatura, né? Então, os magmas basálticos são tipicamente de mais alta temperatura, como eu falei, de menor viscosidade, né? Enquanto os riolitos são de maior viscosidade. E os magmas basálticos têm maior densidade e os riolitos têm menor densidade, né? Então, existem aí essas relações. E se a gente olhar esses dois últimos aqui, é o que vai formar a água. Então, a água, ela está presente no magma como um outro, vou chamar de elemento, mas não elemento químico, né? Elemento que eu quero dizer que compõe o magma, como qualquer outro componente ou elemento. E a gente vai falar mais da água também daqui a pouco. Aí vem a densidade, que vai variar em função da composição, como a gente já viu, da pressão, que é diretamente proporcional, né? Então, quanto maior pressão, maior vai ser a densidade, e da temperatura, que vai ser inversamente proporcional. Então, mais alta temperatura, menor densidade. E o conteúdo de voláteis também influencia. Mas o conteúdo de volátil vai ser um pouquinho mais complexo, porque vai ter uma variação, né? Quando o magma ele é gerado, esses voláteis estão dissolvidos neles, ele está dentro da estrutura, né? Como eu falei, a água é um desses voláteis que a gente vai analisar ali mais para frente, ele está dentro da estrutura do magma, ele está ali no meio daquelas moléculas, e aí depois o volátil vai ser dissolvido. E aí isso vai bagunçar um pouquinho as relações, a gente vai ver ali na frente. E a densidade é o que controla a flutuabilidade. Isso vai ser muito importante para a gente saber se esse magma vai chegar à superfície para virar uma erupção ou não, ou se ele tende a ficar, né, na crosta ou até às vezes embaixo da crosta. Não sei se vocês já viram falar dos underplates basálticos, né, que o basalto embaixo da crosta continental ele é mais denso, então ele tende a se acumular ali até que haja, né, um alívio de pressão para ele poder subir. Então a densidade controla a flutuabilidade. Então aqui é um diagraminha só para exemplificar. A gente vê primeiro, né, comparando as linhas mais grossas com a mais fina, é a variação da pressão, né? Então esse basalto e esse basalto, olha a diferença de densidade só pela pressão. E a linha contínua, né, seguindo numa mesma linha, é a influência da temperatura na densidade. Aí depois vem, então, a viscosidade, que é um parâmetro importantíssimo para nós. Sempre que a gente for pensar em qualquer evento vulcânico, qualquer evento eruptivo, a gente tem que estar muito ligado no que acontece com a viscosidade do magma. E a viscosidade, então, o que significa, né? Ela é a relação entre a tensão cisalhante, que é o estresse que vai ser aplicado, né? Então, o magma em movimento, ele está sofrendo um estresse, uma tensão cisalhante, e a taxa de deformação. Então, o quanto ele deforma em resposta a esse estresse. E aí tem aí a equaçãozinha, só para a gente ficar com ela na cabeça. Então, falando assim de uma forma mais clara, é basicamente a resistência interna do fluido ao movimento e à deformação. Então, se ele resiste muito, se é muito difícil ele escorrer, ele é mais viscoso. Se ele escorre mais fácil, ele é menos viscoso. Igual quando a gente tem água e mel, por exemplo. E aí, a viscosidade ela é muito importante porque ela controla a difusão dos elementos. Então, se a gente quiser cristalizar algum mineral, se a gente quiser formar bolhas, tudo isso depende da difusão. Então, o magma muito viscoso, essa difusão vai ser muito mais lenta. E ela influencia também o tempo de relaxamento do magma ou da bolha. E o que significa tempo de relaxamento? Toda a estrutura, todo esse componente, seja o magma, seja a bolha, todo o corpo ele tende a buscar o equilíbrio. E quando você aplica um estresse, o magma ou a bolha ele vai sair desse equilíbrio, né? Ele vai ser deformado. E aí, se você para de aplicar o estresse, aquele corpo vai tender a voltar ao estado de equilíbrio. Então, usando o exemplo das bolhas, para ficar bem fácil de entender, quando a gente vai fazer bolinha de sabão, a gente está assoprando a bolha, ela está saindo, né, daquele negocinho que a gente assopra, ela sai toda esticadinha. Na hora que ela vai para o ar, qual que é a forma dela? É esférica. Então, essa é a forma dela, um exemplo, né, de forma de maior equilíbrio. E aí, se você assopra de novo, ela se deforma de novo. Parou de assoprar, ela volta a ficar redonda. O tempo que ela volta para ficar redonda é o que a gente chama de tempo de relaxamento. E isso também vai ser muito importante para a gente ter em mente quando a gente for falar de fragmentação.
Aqui, claro, né? Os magmas mais viscosos, eles precisam de mais tempo para voltar ao estado de equilíbrio, enquanto que os menos viscosos, eles conseguem voltar mais rapidamente. E aí aqui também um exemplo da viscosidade sendo influenciada pela temperatura, né? Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade, e a influência da composição também, né? A gente tem as diferentes composições aqui no diagrama. Aí tem calor específico, que é a quantidade de energia por unidade de massa que é necessária para alterar a temperatura de um corpo em 1 grau, e aí isso vai influenciar os processos de cristalização. E depois essas propriedades, né, do ambiente, digamos assim, que o ambiente influencia no magma, que vai condicionar a cristalinidade, que é a proporção de cristais. Quando vocês forem ver dados sobre cristalinidade, geralmente é dado de 0 a 1. Então, o 0 representa o líquidos, né? Tá tudo líquido, só tem melt. E o 1 significa que está completamente solidificado, então já cristalizou, já virou rocha. Pressão e temperatura também vão influenciar na solubilidade dos voláteis, que também é extremamente importante. Então, hoje a gente vai falar muito de viscosidade, solubilidade de volátil, comportamento do volátil. Como que influencia, né? A pressão é diretamente proporcional à solubilidade. Então, se você diminui a pressão, você diminui a solubilidade. Então, você vai exsolver. É igual abrir uma garrafa de refrigerante, né? A gente abre a garrafa, tirou a pressão dali de dentro, sai aquele monte de gás. E a temperatura é inversamente proporcional à solubilidade. Então, você aumenta a temperatura e diminui a solubilidade. É o contrário. Então, já que a gente está falando de solubilidade de volátil, vamos finalmente chegar na água, né? Que é o principal componente volátil, é o mais comum. Depois da água tem gás carbônico, enxofre, flúor, cloro, mas a água é o principal. E aí, como a gente já falou que ela é influenciada pela pressão e pela temperatura, aqui a gente vê que a solubilidade também é diretamente proporcional ao conteúdo de sílica. Então, se a gente pega, por exemplo, para uma mesma pressão, a gente vê que o riolito vai ter uma solubilidade maior do que o basalto. Isso não significa que sempre um magma riolítico vai ter maior conteúdo de água do que o magma basáltico. Geralmente tem, os basaltos, os magmas basálticos, eles têm menor teor de água mesmo, mas aqui a gente está falando de solubilidade. Então, é quanto que o magma consegue dissolver de água. O magma riolítico tem maior capacidade de dissolução de água, né? Ele consegue guardar mais água na estrutura dele. E aí, como eu já falei, é controlado principalmente pela pressão e pela temperatura, embora a temperatura seja menos importante do que a pressão. Essa água, ela pode ser encontrada, né, dissolvida no magma sob duas formas. Os íon hidroxila, perdão, ou como água molecular mesmo. E aí alguns estudos indicam que os íons hidroxila são a fase predominante, até 3 a 5%, né, dependendo da composição do magma, até conteúdos de 3 a 5% de água, o íon hidroxila predomina. E aí o que isso acarreta? Isso acarreta principalmente na questão da viscosidade, né? A gente já viu aqui que o conteúdo de água, mais água, esse diagrama está mostrando isso, né? Mais água vai tender a diminuir a viscosidade. Mas vocês veem que aqui, ó, até aqui, mais ou menos 3%, essa curva de queda da viscosidade, ela é muito mais acentuada e depois ela vai ficando menos acentuada. Isso é porque o íon hidroxila, ele quebra a estrutura do tetraedro, né, de SiO2, né? Então ele vai entrar, ele vai quebrar essa estrutura, ele vai despolimerizar a estrutura. Então por isso que ele consegue ser muito mais efetivo nessa queda da viscosidade. Então aqui a influência da água na viscosidade, tem também a influência da temperatura, né, de novo, na viscosidade, então cada curva representa uma temperatura. E aqui é o papel da água na redução da densidade. Então, aqui também tem diferentes composições, e aqui no eixo X, o conteúdo de água. Então, a gente vê também que é bem significativo essa redução da densidade. E aí, aqui, de novo, só para lembrar vocês que esse padrão da densidade reduzir ou aumentar vai ser mais complexo quando a água for exsolvida, né, sob a forma de bolha, para formar bolha.
E aí uma coisa importante da gente lembrar também é que a água tem um comportamento que a gente chama de incompatível. Os elementos incompatíveis são aqueles que preferem ficar, quando a gente tem, né, um melt sendo cristalizado, ele prefere ficar, o compatível prefere ficar na fase sólida do que na fase líquida. O incompatível é o contrário, ele prefere ficar na fase líquida do que na fase sólida. Isso tem a ver com a estrutura, né, do elemento. Quando a gente está falando de elementos que não, né, um composto como a água, por exemplo, sódio, potássio, geralmente os elementos incompatíveis são aqueles que têm um raio grande e uma baixa carga. Por exemplo, o sódio e potássio. E aí ele tem uma certa dificuldade de entrar na estrutura, porque ele não tem muita carga e ele é muito grande. Então ele vai entrar na estrutura, né, do mineral só lá no fim. Ele vai até onde ele puder ficar na fase líquida, se a gente está pensando na cristalização do magma, ele vai enrolar, ele vai postergar isso até não dar mais, e aí ele entra na estrutura. A água é assim, ela funciona como se ela fosse um elemento incompatível. Ela é na verdade, uma molécula, né? Então ela não entra tão facilmente na estrutura daquilo que está sendo cristalizado, e ela vai ficando mais para o final. E aí, então tá, a gente vai ficar com esses primeiros insights na cabeça para a gente pensar nos processos que vão acontecer agora. Então, primeiro a gente tem a geração do magma, né? Não vou entrar em muitos detalhes, só para a gente lembrar. Essa geração vai acontecer devido à fusão do manto, que pode estar relacionada a aumento de temperatura e ou diminuição da pressão, e ou redução da temperatura de fusão, né? Quando você adiciona água. São as 3 condições aí básicas para a gente fundir o manto e gerar o magma. E aí esse magma, né? A rocha-mãe, digamos assim, o ambiente que ele se forma, as condições de formação vão determinar essas condições, esses parâmetros físico-químicos que a gente veio falando até aqui, né? E aí tudo bem. Então, gerou o magma, então ele vai ser transportado. O que precisa para ele sair ali, né? Para ele se desprender? Primeiro ele vai tender a se desprender depois que ele tiver um certo volume. A gente tem um volume mínimo, que é estimado aí, precisa ter, acho que, se eu não me engano, 70% de líquido, 30% de sólido, eu acho que é uma coisa assim, ou o contrário, enfim. Ele precisa ter um determinado volume para se desprender e começar a subir, porque ele vai ser menos denso, e aí ele pode chegar a formar um reservatório, que é uma câmara magmática, e ali ele vai ficar, até que aconteça um dos catalisadores para ele poder voltar a acender e, quem sabe, gerar uma erupção. Então, quais são esses triggers, né, os catalisadores? Sobrepressão no reservatório, seja por reabastecimento da câmara, né, chega um novo magma, ele né, aumenta a pressão, então ele tende a expulsar uma parte. Pode ser solução de volátil também, que vai gerando pressão e ele vai subir. Geralmente essas duas coisas estão relacionadas, né? Porque, como eu falei, a temperatura ela é inversamente proporcional à solubilidade. Então, se chega um magma novo, ele vai estar mais quente. O magma que está ali no reservatório vai esquentar e vai perder volátil, né? Vai diminuir a solubilidade, ele vai perder volátil. Então, vai formar um monte de bolinha ali no reservatório, diminuiu a densidade, colocou pressão, ele vai subir. Ou então pode ter também a ocorrência de sismo, que ajuda também a desestabilizar esse sistema para que o magma comece a ascender. E aí a ascensão dele vai ser controlada tanto pela densidade quanto pela viscosidade. E aí, dependendo dos processos que a gente vai ter durante a ascensão, principalmente esses que ocorrem no conduto, é o que vão determinar, né, o estilo eruptivo, se ele vai erupcionar e como ele vai erupcionar, né? Aqui no desenho tem de um lado uma erupção, um exemplinho de erupção explosiva e do outro efusiva. Então, a gente vai focar primeiro aqui no transporte, quais são os processos que acontecem aí. Então, o que acontece, né, durante a ascensão do magma? Primeira coisa que a gente pensa é diminuição da pressão e diminuição da temperatura. Essa temperatura ela não vai diminuir da mesma forma que a pressão. Tem várias coisas que podem acontecer que retardam ou aceleram essa diminuição da temperatura. Mas, assim, de forma geral, se a gente está pensando no panorama geral, magma acendendo, diminuiu pressão, diminuiu temperatura. E aí, o que isso vai ocasionar? Primeira coisa, cristalização.
o magma vai começar a cristalizar. Então, esse é o símbolozinho para cristalinidade, essa letrinha aí que eu não sei o nome dela. E aí aqui, o que a cristalinidade afeta na viscosidade? Então, lembra que eu falei que a cristalinidade variava, né, de 0 a 1, aqui não chega a 1, mas enfim, esse diagrama é para representar como que muda a viscosidade do sistema a partir da cristalização. Então, a gente vê que a viscosidade ela começa a aumentar. Nesse primeiro campo aqui, a gente vê que né, não chega nem a 30% aí de cristal, a viscosidade ela varia pouco, né? Ela aumenta um pouco, mas os cristais ainda são capazes de rotacionar, e aí isso também vai causar um distúrbio nessa viscosidade, porque se ele está, né, contra o fluxo, ele tende a aumentar a viscosidade, mas se ele consegue se alinhar paralelo ao fluxo, ele não aumenta tanto, então, né, por isso que tem essa inclinação mais baixa. E aí, conforme a gente vai aumentando cada vez mais a viscosidade, a cristalinidade, a viscosidade, a curva começa a ficar mais inclinada, até que a gente atinge o que a gente chama de empacotamento máximo, que nenhum cristal mais consegue se mexer e se alinhar, e aí o fluido, o melt, para de conseguir passar, ele perde completamente a mobilidade. E aí aqui eu vou lembrar aquele valor, que é tido em torno de 70%. Então, 70% de cristal, 30% de melt é considerado limiar reológico. Abaixo disso, ter mais cristal e menos líquido, já não move mais. Então, se o magma não chegou na superfície, já era, ele vai terminar de cristalizar ali. Ao invés de ser um riolito, por exemplo, ele vai ser um granito, vamos supor. Então, essa é a influência da cristalinidade. Outra coisa que acontece em função da diminuição da pressão é a exsolução dos voláteis. E isso se dá, né? Esse processo começa com a nucleação e depois crescimento das bolhas. O crescimento das bolhas ele ocorre por conta de duas coisas. A primeira é a difusão do gás, né? Então, aquele elemento, por exemplo, o H2O, o carbono, enfim, né? O que antes estava dissolvido, ele vai passar a migrar, e aí ele vai, né, ter a nucleação, vai formar as bolhas, e aí, a partir da bolha, ele vai tender a migrar para dentro da bolha, então ela vai começar a crescer, mas também tem expansão por descompressão. Então, a própria ascensão, como a gente está tirando pressão, a bolha ela vai aumentar. Porque como esse material ele é mais compressível, eu não sei qual é o oposto de compressível, talvez expansível, não sei, ele vai tender a expandir mesmo, muito mais do que o magma, né? Por conta dessa diferença de pressão, né? Esse delta P que está tendo. Então, assim a bolha vai começar a crescer. A densidade da bolha ela é muito menor do que a densidade do melt, e a viscosidade da bolha também é muito. Aqui está errado, tá? Aqui esse segundo é melt também. É muito menor do que a viscosidade do melt. Então, qual que é a tendência da bolha? É ela acender mais rápido do que o magma. Só que a viscosidade do magma vai fazer uma força contrária. Ela vai tender a reter a bolha. Então, isso vai virar um cabo de guerra. Imagina aquela bolha tentando subir. Voltar para o exemplo da garrafa de refrigerante, né? Quando a gente abre, a gente vê a bolha subindo super rápido, porque é um fluido, né, pouco viscoso. Se a gente vê uma bolha subindo no mel, a gente vê que ela vai muito mais devagar, porque a viscosidade do mel é maior e ele está tentando reter aquela bolha. Então, o que a gente vai ter com isso? Os magmas de mais baixa viscosidade, a bolha consegue ir mais rápido do que o magma, consegue subir mais rápido do que o magma, e a gente chama de desacoplado. Enquanto que no magma de mais alta viscosidade, a bolha está acoplada, ela não consegue subir. A diferença de velocidade entre os dois é muito baixa ou às vezes até nula. Então a bolha ela vai ficar no sistema, ela faz parte do sistema, ela sobe junto com o magma. Então, nessa condição aqui, a gente tende a diminuir a densidade do sistema como um todo. Então, melt mais bolha vai diminuir a densidade, porque a bolha ela é menos densa e ela está ali naquele sistema, né? O gás está expandindo, então ela tende a acelerar a ascensão. E isso é um fator crítico para a gente saber se o magma vai fragmentar ou se ele não vai fragmentar.
Depois tem a questão além de crescer, né, nuclear e crescer as bolhas, tem a deformação, que esse magma está expandindo, está subindo, a bolha também está subindo, então ela vai deformar. E aí, o que vai fazer a bolha ficar mais esférica ou mais deformada? Aquele tempo de relaxamento que eu mencionei, dei o exemplo da bolinha de sabão. Se a velocidade, se o tempo necessário para a bolha voltar ao estado normal dela for menor do que a taxa de ascensão do magma, a bolha tende a ficar esférica. Agora, se a velocidade de ascensão é muito rápida, que a bolha não consegue nunca voltar ao estado dela né, esférico, porque aquele estresse está sendo colocado de forma muito rápida o tempo inteiro, então o estresse não cessa, a bolha não consegue voltar ao estado de equilíbrio dela, então ela deforma. Então vai ser a bolinha estirada que a gente vê em algumas amostras. E aí como que isso afeta a viscosidade? A bolha redonda tende a aumentar a viscosidade do sistema, porque o fluido, para passar por ela e para carregá-la, precisa fazer uma deformação, um esforço muito grande. Enquanto que a bolha deformada tende a diminuir a viscosidade. Não é uma diminuição muito significativa, não é o que vai fazer nosso riolito baixou para a viscosidade do basalto, não é isso. Mas a viscosidade dela do melt vai dar uma diminuída, porque o magma não tem mais tanta dificuldade, né, para passar essa bolha e arrastar junto. Ela forma como se fosse, tem alguns autores, né, em alguns casos que eles falam até de rampa de deslizamento, né, ela fica achatadinha e ela ajuda o magma a ascender. E aí, a gente estava tratando de escala de tempo, né? Então, se a escala de tempo da descompressão é menor do que a escala de tempo da expansão da bolha, vai ocorrer uma sobrepressão. Então, se a descompressão ela é muito rápida, o que significa? Sempre que a gente fala escala de tempo, vocês notem que tem um ΔT. Então, é a variação do tempo, é uma taxa. Então, se a taxa de descompressão é menor do que a expansão da bolha, significa que está subindo muito mais rápido do que dando tempo para a bolha expandir. Então, aquela bolha ela vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Só que tem mais gás entrando ali e está tendo descompressão. Então, a bolha está tentando aumentar, mas ela não consegue, porque está tudo acontecendo muito rápido. Isso gera uma sobrepressão. Aquele sistema está ficando estressado, ele está acumulando pressão, e isso vai tender à fragmentação. Essa sobrepressão, a gente veio pensando na viscosidade, como que a viscosidade não deixa a bolha escapar, dificulta o crescimento da bolha. Então, essa sobrepressão ela vai ocorrer preferencialmente nos magmas de alta viscosidade. E aí, mesmo que a gente esteja pensando, como eu falei, né, nessa condição aqui da bolha, que diminui um pouquinho a viscosidade, essa diminuição ela não é suficiente para retardar, para impedir, né? Aliás, ela não é suficiente para impedir a sobrepressão. Ela pode retardar, ela pode atrasar um pouco a sobrepressão, mas ela não vai conseguir evitar. Porque se esse gás não for liberado, ele vai gerar sobrepressão, né? Ele vai ficar com muita pressão ali dentro. Então, a única forma de você impedir que isso daqui aconteça, sobrepressão e fragmentação, é o magma conseguir liberar esse gás. E aí, então, já falei, né? A sobrepressão ela só é impedida em caso de permeabilidade do magma. O que significa permeabilidade? Não adianta eu ter um monte de bolha se elas não estão conectadas entre si. Aqui nesse segundo exemplo, tem até uma ou outra que elas estão, né, coalescidas, né, sofreram coalescência, mas não existe um caminho para o gás passar e escapar. Então, isso é o que vai definir a permeabilidade. Então, um magma nessa situação, ele tem baixa permeabilidade. Enquanto que esse daqui, esses exemplos, têm uma permeabilidade mais alta, né? Então, permeabilidade é a interconexão entre os espaços vazios que permite a perda de voláteis devido ao gradiente de pressão. Então, aqui, nesse sistema, nesse primeiro sistema com as bolinhas isoladas, é o que a gente chama de sistema não permeável ou sistema fechado. O que vai acontecer aí? As bolhas, elas vão ser isoladas, esse gás vai ficar retido, ele não vai escapar, ele tende a diminuir a densidade do sistema, lembra? Porque a gente está falando ali de um sistema viscoso, então a bolha não consegue subir mais rápido que o magma, eles viram um sistema só.
E isso vai aumentar a velocidade de ascensão. E aí isso vai gerar uma sobrepressão tremenda, porque além de não estar escapando, ele está aumentando a velocidade. Então o magma vai subindo e vai subindo cada vez mais rápido. Enquanto que um sistema permeável, que é o sistema aberto, que estão nesses exemplos aqui de baixo, as bolhas elas são conectadas, seja por coalescência, como nesse exemplo aqui, seja por deformação, por estiramento, e aí elas coalescem, elas ficam mais com esse formato de tubinho, né? Ou também por fraturas. Às vezes o magma dá uma fragmentada, consegue liberar um pouco de gás e já fica tranquilo de novo, que é isso que acontece, né? Então, existe a presença de bolhas conectadas ou fraturas, perde o volátil, aumenta a viscosidade, né? Porque o volátil foi embora, aumenta um pouquinho a densidade, porque o volátil foi embora, e essa ascensão vai ser mais lenta. Então, se a gente for pensar, qual será que vai gerar uma erupção explosiva, que teve fragmentação? Vai ser um sistema que não conseguiu perder o gás. Qual que vai ser preferencialmente efusivo? Vai ser aquele que conseguiu liberar o gás, liberar o estresse, e aí ele pode ir mais devagar, mais tranquilo e virar uma lava, quem sabe. E aí a gente chega então nos mecanismos de fragmentação, né? A gente veio pensando todos esses fatores para chegar na pergunta: vai fragmentar? Não vai fragmentar. Então, os principais fatores controlando esse vai ou não vai é a perda ou a retenção dos voláteis e a taxa de ascensão. São os principais fatores, né? Então, aqui, colocando um exemplo no conduto, né? A variação vertical ao longo do conduto. Isso acontece também horizontalmente, mas para ficar mais fácil da gente entender, a gente vai representar só a variação vertical, tá? Então, essa primeira linha aqui, ó, é a linha de saturação. E aí, os diagramas, eles vão acompanhar o que está acontecendo no conduto. Então, aqui no eixo Y, é como se fosse um perfil vertical, né, do conduto, e aqui as propriedades variando, né, em função desse perfil. Então, aqui na saturação, a gente começa com uma determinada pressão, uma determinada densidade, uma determinada velocidade. E aí, atingiu a saturação, o que vai acontecer? Vai começar a nucleação das bolhas. Começam a formar as bolhas, e aí as bolhas vão fazer o quê? Elas vão começar a expandir, vão começar a acender, algumas vão se deformar, elas vão começar a coalescer. Se elas conseguem coalescer, deformar, enfim, pode gerar uma permeabilidade, que vai estar aqui em cima, e aí isso vai definir ou não um nível de fragmentação. Então, como que a gente vê aqui a variação desses diagramas, né? Então, por exemplo, a pressão está vindo aqui normal, começou a subir. Então, a nossa tendência, a tendência do magma vai ser gerar sobrepressão, lembra? Então, essa curva que viria aqui assim, eu espero que vocês estejam conseguindo ver a minha setinha do mouse, essa curva aqui, né, se não houvesse solução de volátil, se fosse simplesmente o magma subindo, só a descompressão, seguiria essa curva. Mas como a gente tem a solução de volátil, a gente tende a gerar uma sobrepressão, tá vendo que ela aumenta aqui. Se a gente consegue liberar esse gás, a sobrepressão, que seria grande, viria para cá, ela se desloca um pouquinho, não é uma sobrepressão tão grande. Se a gente retém, se o nosso sistema não é permeável, se ele é fechado, vai ser essa sobrepressão maior. E aí ele vai levar à fragmentação. E o que acontece com a densidade? A gente está vendo aqui a densidade normalmente, nucleação, começa a formar bolha e tal, ela também tende a ter um desvio, para mais ou para menos. Se o sistema é desacoplado, o gás vai embora, a densidade vai aumentar um pouquinho, porque a gente está perdendo o volátil. Se o sistema é acoplado, a bolha não consegue ir embora, ela faz parte daquele sistema e ela diminui a densidade do sistema, que é essa linhazinha tracejada aqui. Então, essa linhazinha tracejada aqui da menor densidade, ela vai tender a se combinar com essa linha de maior sobrepressão. Enquanto que essa linha aqui, que aumenta um pouquinho a densidade, ela estaria na mesma situação dessa daqui, que alivia o gás, né, manda o gás embora e diminui um pouco a sobrepressão. E aqui a velocidade, ela é um pouco mais difícil, né, ela também pode variar para mais ou para menos, né, de novo, ela tem um comportamento um pouquinho mais maluco que os outros, mas a ideia é a mesma, né, se o gás consegue escapar,
a velocidade tende a diminuir, né? O magma desacelera, enquanto que se o gás está ali no sistema, ele está acoplado, ele não consegue escapar, ele diminui a densidade, a ascensão acelera, que é essa linha aqui de cima. Então, tudo isso está acontecendo, pode acontecer, conforme o magma vai ascendendo. Isso vai depender principalmente da viscosidade do magma e do conteúdo de voláteis. São dois fatores que vão controlar bastante esse processo. E aí esse processo, né, essa perda ou retenção e a taxa de ascensão, né, quão rápido o magma sobe, é o que vai definir se ele fragmenta ou não. E aí o que pode acontecer com essas bolhas? Existe uma transição entre um regime permeável e o impermeável. Desculpa. Isso aqui não são condições fixas. Pode acontecer, pode, mas geralmente o que acontece é uma transição de um sistema aberto para um fechado, para um aberto para um fechado. E como que a gente inclusive observa isso na natureza, né? Existem alguns vulcões que eles têm um comportamento intermitente, não, o estilo eruptivo deles varia, desse vulcão varia, pode acontecer entre eventos. Então, primeiro um evento explosivo, ele para um pouquinho, um evento efusivo, para um pouquinho, outro evento. Ou pode acontecer até mesmo em um mesmo evento. Então, ele começa explosivo, aí perdeu todo o gás, ele já fica mais calminho e transiciona para um efusivo. Isso é muito comum, principalmente em sistema de alta viscosidade. Então, a gente pega ali nos Andes, né, que tem andesito, dacito, é extremamente comum você ver essa transição entre os estilos eruptivos. Por quê? Porque o que acontece com a bolha é cíclico. Então, a gente começou como? Nucleou, formou a bolha, ela começou a crescer, e aí aqui tá, né? As bolhas começam a expandir e elas estão isoladas. Aí a gente atinge, né, um limite crítico, né, que é o que eles chamam de percolation threshold, que é o limiar de percolação, que é aonde essas bolhas elas vão coalescer e aí ela vai formar um caminho. Então, começa a ser permeável. Então, esse limiar da percolação, né, da permeabilidade, é o momento em que fala, essa permeabilidade é favorável para perder o gás. E aí o gás começa a ir embora, e aí, de novo, vai chegar um momento crítico que essas bolhas, ela está perdendo gás, né? O magma está perdendo gás, essas bolhas elas estão deformando até um ponto que elas colapsam. Então, a bolha se desfaz. E aí, o magma já perdeu bastante gás. Então, por isso que é cíclico, que aí ele vai voltar para aquele começo dele de novo. Aí ele precisa de uma nova saturação, uma nova nucleação de bolhas, uma nova fase de crescimento, e aí ela vai crescer isolada até que ela consiga se conectar de novo, gerar a permeabilidade, escapar o gás, aí ela vai colapsar. E aí vai tudo de novo. Então, por isso que acaba sendo cíclico. E, de novo, isso é mais comum em magmas mais viscosos. Por quê? Porque o magma basáltico, ele tem uma dinâmica muito de... A bolha, às vezes, ela consegue formar o que a gente chama de slug, que é uma bolha só gigante. Então, como ele é menos viscoso, as bolhas conseguem expandir com mais facilidade e coalescer com mais facilidade. Então, você começa a formar bolhas muito grandes e elas conseguem subir com mais facilidade também, né? Porque elas são muito menos densas e o magma é menos viscoso, então elas escapam. E aí, quando essa bolhona, digamos assim, chega na superfície, é que a gente tem aquela formação do lava fountain. Eu tinha tentado colocar um vídeo aqui, mas eu não consegui de experimento. Você vê, é muito legal, você vê a bolha subindo, e aí na hora que ela chega na superfície, ela dá uma pequena explosão, forma como se fosse aquela fonte de magma que a gente vê no Havaí, e aí o magma fica calminho de novo, porque ele perdeu o gás, e aí ele vai lá, aquele monte de lava que a gente vê no Havaí. Enquanto que no riolito não, no riolito isso aqui vai ser cíclico, ele vai ficar sob pressão, expulsa, sob pressão, expulsa. Então, ele vai sempre transicionar entre os dois regimes e é comum haver alternância entre estilos eruptivos. E aí, então, chegamos na fragmentação, né, que é o dilema do magma em ascensão. Fragmenta ou não fragmenta? O que é a fragmentação? Né? Um processo mecânico, destrutivo e irreversível,
que ocorre quando o estresse aplicado ao material excede um valor crítico. E aqui o material, no nosso caso, é um magma, né? Então, como a gente lá no começo, no primeiro slide, foi definir o magma como um fluido viscoelástico, a fragmentação que a gente está vendo é justamente a transição de um comportamento reológico para outro. Então, o que antes era um fluido viscoso, né, que está ascendendo, está fluindo, passa a se comportar como um sólido. E aí aquele estresse é tanto que ele vai fragmentar. O que antes era um material coeso, né, todo um corpo de magma. Mesmo que ele tenha cristal, mesmo que ele tenha vesícula, ele era uma coisa só. Era um monte de magma com algumas bolhas, alguns cristais. Deixa de ser coeso, né? Vira um material fragmentado. Então agora a gente vai ter um monte de gás com um monte de fragmentozinho de magma. E aí, bom, aqui só para mencionar, a gente tem dois tipos de fragmentação, né? Essa primeira, que está nesse limiar reológico, né? Nessa condição de não conseguiu perder gás, acendeu muito rápido, muito estresse, sob pressão, fragmentou, é o que a gente chama de fragmentação primária. A fragmentação secundária é o que ocorre colisão e abrasão entre partículas quando o magma já fragmentado está sendo transportado. Então, isso pode acontecer tanto no conduto, né, na porção mais superior aqui do conduto, que você já formou esse monte de fragmento e eles vão ser jogados na atmosfera, né? Então, pode acontecer aqui, pode acontecer na pluma, né? As partículas vão se chocando, e choque e abrasão, então elas tendem a diminuir de tamanho e a ficar mais lisinhas, menos ásperas, né? Ou pode ser também no transporte em superfície. E aí, a fragmentação primária, a gente pode separar ela em dois... A primeira separação que a gente faz, dois grupos básicos. A por rápida aceleração e a por rápida descompressão. Qual que é a diferença entre elas? A rápida aceleração é tudo isso que a gente veio falando até agora. Faz meia hora que eu estou falando. O que vai ser o catalisador dela? Vai ser o aumento da pressão por reabastecimento e supersaturação de voláteis. Aquele volátil vai ficar preso, vai gerar uma sobrepressão, vai diminuir a densidade do sistema e ele vai ir cada vez mais rápido. Então, é a rápida aceleração. O tipo de fragmentação, o mecanismo de fragmentação, que a gente vai ver já já, pode ser ou por sobrepressão das bolhas, que é o que a gente acabou de falar, ou por uma alta taxa de deformação, que eu vou explicar já já o que isso significa. E a propagação é de baixo para cima. Então, essa setinha aqui indicando, né, a propagação dessa fragmentação. E aí, um outro tipo é o que a gente chama de rápida descompressão, ou layer por layer. Que é o que é o catalisador, o que faz isso acontecer? É uma perda de pressão, por isso que chama rápida descompressão, que geralmente está associada ao colapso de um domo. Então, você tem um sistema viscoso que está erupcionando um domo. Vocês já devem ter visto, não sei se vocês já viram na aula com a Carla, que o domo é uma das formas, né, de efusão, né, ou seja, não explosivo, de magmas muito viscosos. E ele fica ali em cima do vente, né? Então ele está ali, ele é meio que uma rolha, ele é um tampão. Ele é a tampinha da nossa garrafa de refrigerante. Colapsou o domo, é igual tirar a tampinha do refrigerante. Vai sair aquele monte de gás e vai fragmentar. Ou alargamento do vente, tem a mesmo resultado. A fragmentação vai ser devida a uma alta taxa de deformação, né? Porque você está tirando aquela pressão, o magma vai junto, né? Como se fosse um vácuo, vamos pensar assim, né? Claro, não é um vácuo, eu estou exagerando, mas pensar nisso. E a propagação vai de cima para baixo. Então, por isso que chama layer by layer. Esse trabalho aqui, da Catherine Cashman e da Bettina Shaw, é bem legal, vocês conseguem achar ele no Science Direct. Se vocês tiverem acesso, elas têm vídeo disso daqui, de um experimento. Então, você vê perfeitamente as camadinhas saindo uma a uma, né? Começando aqui pela de cima, depois a de baixo, a mais de baixo, a mais de baixo. E aí, se vocês procurarem no Google, eu acho que chama Magma Fragmentation mesmo. Bota lá, Cashman e Shaw 2015, Magma Fragmentation, no Google Scholar ou no Science Direction vai aparecer. E aí vocês conseguem ver os vídeos dos experimentos delas. E aí, então tá, então a gente separou em dois tipos, e existem, então, 4 mecanismos
para fragmentar. Esse autor aqui, o Gunnerman, ele definiu, né, ele selecionou esses 4 mecanismos. Esses 2 primeiros, eles são situações bastante específicas, que eu não vou tratar aqui, mas teve uma palestra que eu dei para a SBG, que também é, né, mesmo nome, Conceitos Básicos de Vulcanologia, que lá eu explico rapidinho cada um deles. Se vocês forem assistir, vocês vão notar que daqui em diante vai ficar bem parecida essa apresentação com aquela, mas no começo eu falo coisas diferentes, então é legal assistir. E aí depois, os mecanismos mais comuns, mais importantes, digamos assim, que é a fragmentação frágil, né? É uma tradução meio ruim para brittle fragmentation, mas enfim, foi a que teve. Ou a fragmentação por tensão de cisalhamento, que é aquela lá de alta deformação que eu falei que eu ia explicar depois, né? Então, a fragmentação frágil, uma das formas dela ocorrer é sob a pressão de bolhas, que é tudo que a gente viu até aqui. Então, para recapitular, né? A solubilidade vai ser função da pressão, da temperatura, da composição química, e aí o magma vai começar a acender e a sofrer descompressão, então a solubilidade vai baixar, e o que vai acontecer? O volátil vai ser exsolvido. Ele é exsolvido, ele começa a nuclear. Aqui foi uma coisa que eu não falei, mas não faz assim uma grande diferença na nossa vida, mas só para a gente saber que existem 2 tipos de nucleação, a homogênea e a heterogênea. A homogênea é quando o núcleo, né, a primeira bolinha, ela precisa surgir do nada, digamos assim, ela surge do próprio magma, enquanto que a heterogênea, ela tem uma superfície pretérita a ela, por exemplo, um cristal, e aí ela consegue meio que se apoiar no cristal para começar a crescer. E como, né, o contato entre o cristal e o magma é uma zona de fraqueza, digamos assim, né, uma zona sensível, a energia necessária para a nucleação heterogênea é menor do que a energia necessária para uma nucleação homogênea, para a bolha começar do nada, digamos assim. Então, aqueles magmas que tiverem algum conteúdo de cristal, eles tendem a começar a formar bolha antes, enquanto que aqueles com pouco cristal vai demorar mais para começar a nucleação das bolhas. Essa é a importância da gente saber, né, o que é homogêneo e heterogêneo. Pois bem, começou a nucleação, exsolveu, nucleou, vai começar a expandir. Vocês lembram, a gente falou, ele vai expandir como? Por difusão e por descompressão. Vai gerar sobrepressão, tem permeabilidade, libera o gás, começa o ciclo de novo. Não tem permeabilidade, não consegue escapar, a bolha não consegue crescer, porque muito provavelmente é um magma viscoso, gera sobrepressão, que leva à fragmentação. Então, esse é o primeiro mecanismo, que é brittle fragmentation por bubble overpressure, que é o que a gente falou até aqui. E o outro mecanismo é o de tensão de cisalhamento, né? Fragmentation by shear strain. O que isso quer dizer? Esse daqui é um conceito muito importante, que é um dos que eu falei, que eu ficava ouvindo, eu ouvia todo mundo falar. Fiz o meu TF, não sei como se chama o trabalho final da graduação, fiz, aqui na USP a gente chama de TF, né, trabalho de formatura. Fiz TF, fiz mestrado, eu ouvi o povo falando de glass transition, eu não fazia ideia do que era aquilo. No doutorado eu fui aprender o que era glass transition e isso teria feito toda a diferença na minha vida se alguém tivesse me explicado isso antes. O que é a glass transition? A gente falou que o magma é um fluido viscoelástico, né? Então ele pode se comportar como um fluido, né, um líquido, que é um comportamento dúctil, né? Ele é maleável, digamos assim, ele se deforma, ele flui, ou ele pode se comportar como um sólido, aqui nesse caso vidro, que é o comportamento rúptil, que vai quebrar. Então, o que a gente tem aqui nesse diagrama? O tempo, se vocês olharem, é escala de tempo, então é ΔT, como eu tinha comentado com vocês. Então, quando ele é baixo, ΔT baixo, significa o quê? Que é rápido. E um ΔT alto significa que ele é lento. E a maioria desses diagramas, ele é sempre dado no inverso da temperatura. Então, vocês fiquem atentos a isso, que aí aqui no comecinho vai ser quente, aqui vai ser frio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu tenho uma deformação muito rápida, eu vou... Aliás, o rápido está aqui embaixo, eu vou cruzar
esse campo que divide os dois comportamentos, essa linha amarela que divide um comportamento líquido de um comportamento sólido. Então, se eu aplico uma força muito rápida, não preciso nem mexer na temperatura, está na mesmíssima temperatura, mas eu aplico um estresse muito rápido, eu faço, por exemplo, ele acender muito rápido, eu saio desse comportamento líquido direto para o campo do comportamento sólido. Então, o magma ele não consegue se adaptar, ele não consegue relaxar. Lembra do tempo de relaxamento? Ele não consegue relaxar e aí ele armazena aquela energia e fragmenta. Então, o tempo de relaxamento aqui vai ser mais devagar, mais lento do que o meu tempo de estresse aplicado. Se eu aplicar o estresse bem devagar, olha só como ele demora mais para chegar na área de fragmentação. Ele só vai fragmentar se ele tiver com a temperatura... Ai, desculpa. Se ele tiver com a temperatura muito baixa. Se ele tiver com a temperatura alta e a deformação for lenta, ele segue tranquilo aqui no campo do comportamento dúctil. Mas, e aí, é isso, se eu baixo a temperatura muito rápido, se eu tenho uma combinação dos dois, então eu venho direto para cá, né? Muito rápido e esfriando, ele fragmenta também. Então, isso que significa glass transition, ou temperatura de transição vítrea, é justamente o ponto em que ocorre essa transição de um comportamento dúctil, semelhante a um líquido, que deforma, que escoa, para um comportamento rúptil, semelhante a um sólido, no nosso caso vidro, que é o comportamento rúptil. Então, ele vai quebrar. E aí, a fragmentação por tensão de cisalhamento é isso. Lembra que a gente falou da bolha acoplada no sistema, que diminui a densidade? O que isso vai acontecer? O magma está subindo, aquela bolha ela vai começar a expandir, vai começar a perder, né, a baixar a densidade, ela é menos densa, só que ela ainda está acoplada no magma. Então, a densidade de todo o sistema baixa. E se você está baixando a densidade do sistema, ele tende a acelerar. Então, ele vai subir cada vez mais rápido. E o que está acontecendo? A gente está deslocando para essa parte aqui do campo, né, do rápido, do estresse sendo aplicado rapidamente. Então, você está fazendo uma descompressão muito rápida e ele vai, mudar de campo. Ele passa para o campo do comportamento rúptil. Ele quebra. Então, são os dois mecanismos principais. Estou falando tudo isso porque muitas vezes o pessoal da geologia deve ter escutado muito de é basalto? Então flui. Não necessariamente. A maioria dos casos, realmente, o basalto tende a formar lava, mas existe depósito explosivo, depósito fragmentado de basalto. Qualquer coisa pode fragmentar. Você só precisa dar a condição necessária para que aquela coisa fragmente. Então, por exemplo, no Etna tem um monte de ignimbrito basáltico, e basalto alcalino ainda, né, que tem baixa viscosidade. Então, a condição que foi dada para aquele magma, né, durante a ascensão, foi uma condição tal que permitiu que ele cruzasse, né, essas condições e mudar o comportamento. Então, a gente entender isso, a gente entende que tanto o magma basáltico quanto o magma riolítico pode ou explodir ou gerar lava. Tudo vai depender da condição que é dada para ele. E aí, para continuar essa tensão por cisalhamento, aqui tem um experimento muito bacana que foi feito essa menina aqui foi o mestrado dela. E o que ela fez? Ela pegou uma composição artificial, né? Um negocinho, tem foto ali já. Criado que a composição é próxima de uma obsidiana, é próximo ali de umas obsidianas que eles coletaram na Islândia. Então, lá o vidrinho que ela usa. E aí ela botava num tubo que dava pressão, variava a pressão, né, aplicava o estresse em diferentes taxas. Então, a gente vê aqui o tempo, né? Aqui é o tempo mais rápido e aqui é o estresse aplicado, para todos esses diagramas. O que a gente tem no primeiro diagrama? O estresse ele vai subindo muito lentamente. Você vai aplicando o estresse devagarzinho. Aqui ele faz até um platô, né? Então, o que acontece? Não fragmenta. Então, esse daqui, que era a amostra dela, né? Pegar na mão, assim, ele parece um acrílico. Mas ele tem uma composição próxima de uma obsidiana. A gente vê ele deformar. Esse daqui é o estado inicial, esse daqui é o estado final dele. Então, ela foi aplicando bem devagar, dando tempo para ele relaxar, para ele,
né, acumular esse estresse sem quebrar, esse foi o resultado final. O segundo diagrama é um estado intermediário. O que isso significa? Aplicou o estresse rápido, de uma maneira que gerou, né, a sobrepressão, e aí ele quebrou, aliviou. Aí gerou mais um pouquinho de pressão, quebrou, aliviou, quebrou, aliviou, quebrou, aliviou. Pode ser um análogo, por exemplo, àquela situação da bolha, né? Que a bolha cria permeabilidade, aí libera um pouco, e aí volta a gerar sobrepressão. Aí libera um pouco, volta a gerar sobrepressão. Essa daqui é uma amostra de obsidiana da Islândia mesmo. E aí, como que a gente sabe, como que a gente vê naturalmente que isso está ocorrendo? É o que a gente chama de healing fractures, né? As fraturas foram curadas. Então, você vê que houve um fraturamento, a fratura abriu, mas logo ela fechou. Então, dissipou aquele estresse, ela fechou, continuou fluindo. Fraturou, dissipou o estresse, relaxou, continuou fluindo. E aí, o extremo final, que é aplicou muito estresse muito rápido, quebrou. Então, isso daqui é o momento que a amostra dela fragmentava. Então, isso é reproduzível no laboratório. Queria só mostrar isso para vocês. E aí, né, são esses extremos que levam à fragmentação ou não. E aí, então, a gente vai finalmente chegar no depósito. Qual é a diferença de um depósito efusivo para um explosivo? Fragmentação. O efusivo não fragmenta, então vai ser um depósito coeso, enquanto que o explosivo fragmenta e é um depósito fragmentário. Então, não fragmentou um depósito efusivo, não tem fragmentação primária, vai produzir derrame de lava e lava-doma. E essa, né, a lava vai variar em dispersão, em espessura, dependendo da composição, da taxa de descarga, de declive, de quanto tempo essa erupção dura, enfim, vários fatores. Fragmenta, depósito explosivo. Tem fragmentação primária, ele gera piroclasto e gás, e tem uma grande variedade de produtos a depender da energia, né, envolvida nessa fragmentação ou do potencial de fragmentação. Então, se tem muita energia, se tem muita sobrepressão, que eram as bolinhas acopladas, que não conseguiu liberar, ele vai gerar uma explosão gigante, aquelas erupções enormes que a gente vê com cinza bem fininha. Conseguiu desacoplar, a vesícula está tentando sair, que foi até o exemplo que eu dei das fontes de lava, né, dos vulcões havaianos, vai ser uma menor energia e a gente vai ter outros tipos de produto, não vai mais ser cinza, né, vai ser uma coisa mais grossa e tal. E aí a gente tem essa variação, né, entre eles, ele pode transicionar. E aqui tem o lava fountain bem no meio, né? Alguns autores falam que o lava fountain é efusivo, alguns falam que ele é explosivo, ele tá ali no meio. Ele pode transicionar entre um e outro. A fonte de lava em si, ela é um tipo de fragmentação, um tipo de explosão, só que ela não é uma explosão como essa outra que a gente vê, né? Logo que esse magma, muitas vezes ele cai, os spatters, né? Esses blobs de lava, eles ainda estão quentes, ainda estão fluidos, porque eles não solidificaram. E aí eles se aglutinam e eles formam os rios de lava. Então, por isso que o lava fountain fica meio que ali no meio. E aí, quais são os depósitos que a gente vai gerar, né? Quais são os produtos? Já deu mais de uma hora? Vou falar rapidinho aqui, porque eu acredito que vocês já tenham visto isso com a Carla. Bom, então, o efusivo, a gente vai começar pelas lavas. Aquelas composições menos viscosas vão ser os derrames de menor aspect ratio, né? A relação entre espessura e área. É aqueles que andam um monte e ficam um pouco espessos devido à maior mobilidade. Elas podem ser do tipo parroi-roi, né, que são essas que formam as feições de corda, que está associado com menor viscosidade e ou taxa de descarga e ou declividade, então são fluxos um pouquinho mais lentos, né, a carapaça do resfriamento tem tempo de se acomodar para aquele fluxo seguir. Tem uma menor variação de temperatura, então mantém o fluxo, eles conseguem realmente se dispersar por quilômetros. Essa carapaça, ela pode ir inflando e passando mais lava ali de baixo, e ela tem um resfriamento mais lento e, como consequência, uma maior variação de textura e estruturas internas, né? Então, aqui mais próximo do vento, a gente vai ter aquele tubo de lava principal, esse daqui é um tubo de lava do Etna. A gente entra dentro dele e anda por, sei lá, 100, 200 metros, você anda dentro dele. Quando vai ficando mais longe do vento, ele tende a formar, né, ele
sai de um tubo principal, ele vai ficando distributário até formar esses dedos, né? Esse daqui é um dedinho dessa lava. E aqui é, né, a feição vista de cima, né? A lava acordada, e ele tem toda uma variação textural e estrutural, né? Então a gente tem uma base com as vesículas, né? Os pipe vesicles que estão tentando subir, mas resfriou não consegue. Aí um núcleo maciço, que pode chegar a ser até, né, ver cristais mesmo, porque como ele resfria mais lentamente, vai ser o melhor lugar para formar cristal. Depois uma crosta, né, com uma zona de acumulação de vesículas e uma carapacinha vítrea. Depois, se a gente aumenta a viscosidade e ou a taxa de descarga e ou a declividade, o fluxo ele vai ficar mais rápido. E aí ele vai tender a formar, né, fazer uma brechação, que são as lavas do tipo A. Então, brechação da superfície externa. E aqui eu coloquei para lembrar a gente que isso é um processo de fragmentação. É uma fragmentação secundária, então ele ainda é um depósito efusivo, mas o estresse aqui aplicado foi maior, né? Seja por uma alta taxa de descarga ou declividade, né? Ela vai descer mais rápido, ou porque ela é muito viscosa, ela vai formar essa carapacinha. E aí, essa carapaça quebrada. E aí, essa carapaça quebrada circula mais ar e ele vai resfriar mais rápido. Então, não vai ter tanto aquela estrutura bem definida, né? Aquela variação textural e estrutural dos parroiroi. E aí, as composições mais viscosas tendem a gerar derrame com um aspect ratio muito mais alto, porque elas são muito viscosas e têm menor mobilidade. Então, são derrames pouco extensos e muito altos. Aqui é uma foto, inclusive, eu acho que essa foto é da Carla, né, de um levê, é como se fosse diques marginais, né, a lava passou por aqui e a beirada dela solidificou, né, então ficaram esses, como se fossem diques marginais aqui. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho, isso daqui é um micro-ônibus. Então, realmente é muito alto, ó, deslocou pouco, né, poucos quilômetros, não deve chegar nem a 10 quilômetros isso aí dali do vulcão, aqui é o Lascar, e muito alto. E aí os lavadomos eles podem ser endógenos, que é quando ele vai inflando e o novo magma, né, a nova lava que chega, ele infla e ela fica ali dentro mesmo, ou pode ser exógeno. Geralmente está associado a um maior declive, né? Então a carapaça quebra, ele tende a formar, né, esses dedos que a gente chama de culês, ele tende a ir escorrendo. E aí tem dois exemplos. Eu não tenho certeza, me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que foi o colapso do domo do Unsen, no Japão, que gerou uma corrente de densidade piroclástica que matou o casal Kraft. Não tenho certeza, mas eu acho que é esse daí. E aqui o Santa Helena, né? Aí os depósitos explosivos. Então, a gente já viu que a energia da fragmentação vai definir a granulometria do material ejetado. Esse material ejetado, ele recebe o nome genérico de tefra, então qualquer material, seja ele grande, pequeno, independente de forma, de tamanho ou de composição, chama tefra. Fragmentou, erupção explosiva, jogou para o ar, jogou para a atmosfera, tefra, nome genérico. E aí ele vai ser classificado de acordo com o tamanho, né? Então cinza, lapile, bloco ou bomba. Os componentes, a gente pode falar basicamente dois, né, que são os juvenis, que são provenientes do próprio magma em erupção. Então, aquele magma que fragmentou, a cinza vem diretamente dele, vai ser um fragmento juvenil, ou fragmento lítico, que pode ser ou erupção prévia ou da rocha encaixante, que na hora da explosão se misturam ali no meio. E aí tem algumas formas da gente classificar a erupção. Uma delas é em função da explosividade e da altura da coluna. Então, vindo para cá, né, do canto inferior esquerdo para o topo, né, direito aqui, superior direito, a gente aumenta tanto a altura da coluna quanto a explosividade. E aí aquelas explosões, né, sem interação com águas aqui de baixo, né, variam da havaiana, estromboliana, subpliniana e ultrapliniana. Esse quilômetro aqui é a altura da coluna. Então, a tropopausa, né, que é a primeira variação atmosférica, está aqui ao redor de 15 quilômetros. Então, se a gente tem uma erupção pliniana, dessa altura, é aquele caso de grandes erupções que espalha cinza para o globo inteiro, né? Porque ela chega tão alto que ela está numa parte da atmosfera, né, que ela
é meio que neutra, digamos assim, a diferença de densidade entre elas, e aí a cinza fica ali, boiando, vem o vento e pode levar isso para o planeta inteiro. E aqui, esses aqui, os equivalentes aqui em cima, né, são quando tem interação com água externa, então a surticiana e a freatopliniana, né, a freatomagmática. Também pode ser classificada em função da magnitude e da intensidade. Então, a magnitude está relacionada à massa e ao volume, né, do material ejetado, e à intensidade, que é a taxa de erupção, quanto de material eu coloco por tempo. Nas erupções explosivas, a intensidade vai ser justamente o que controla a altura da coluna, né? Então, maior intensidade, mais forte, joga mais lá para cima. E aí, como varia muito, o que se definiu foi uma escala, né? O índice de explosividade é uma escala logarítmica. Então, vai variar de 0, isso é aplicado para erupções explosivas, e porque, né? Porque a gente não tem material sendo ejetado, a gente não tem tefra numa efusiva, mas se a gente quiser colocar um VI na efusiva, seria o 0, né? Então, pouca coisa. E aí vai aumentando, né? Vai uma ordem de grandeza cada vez que a gente pula para um outro número. Então, só para a gente ter exemplo, o VI1 foi aquela erupção do... Eu não sei se vocês lembram, no começo do ano passado, o Anak Krakatau entrou em erupção de novo, e aí foi mó bafafá, porque botaram a imagem da erupção de 2018, que foi aquela que teve uma queda, né? Colapsou parcialmente, gerou um tsunami. Essa de 2018 foi VI3. As erupções, as várias que o Anak Krakatau teve ano passado, foi VI1. Aqui no VI5 tem um exemplo do Santa Helena, em 1980, nos Estados Unidos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que a erupção do Vesúvio, que soterrou Pompeia, eu acho que foi VI5 também. Erupção VI6, o Pinatubo, em 91. O 7, o Tambora, em 1815. E o 8 tem exemplos, né, do Yellowstone, que é de 640 mil anos atrás, e o Toba, de 74 mil anos, que eu acho que é a maior que se tem registrada, né, devidamente reconhecida. E aí a gente vai entrar, né, aqui vocês estão vendo que tem os tipos aqui também, né, havaiano, estromboliano, vulcaniano, a gente vai gerar esses diferentes estilos eruptivos. Então a havaiana é muito comum em vulcão escudo, tem as fontes de lava bastante persistentes e tem alternância, né, fonte de lava com efusão mesmo, né, derrame de lava. Tem baixa explosividade, os magmas são pouco viscosos, os fragmentos são de granulometria mais grossa e ela tem uma dispersão restrita. A estromboliana é de explosão fraca, um pouquinho maior, mas ainda fraca, intermitente e discreta, né, intervalos de segundo a horas, e magmas poucos viscosos. Então, não sei se vocês já tiveram ou se terão oportunidade de ir no Stromboli, pode contar no relógio. Ficou ali 15, 20 minutos, meia hora, você vai ver alguma coisa sair dali. Está associada à expansão, né, aquelas bolhas grandes, que nem eu falei, né, que formam uma grande bolha que acende mais rápido, e aí lá em cima ela explode e gera esses fragmentinhos. Começam a aparecer os balísticos, né, que são as bombas e as escórias, e ainda tem uma dispersão restrita. Aí vem o vulcaniano, que são explosões moderadas, de curta duração, e já começa a ser predominante em magma de composição intermediária. Até aqui era predominante em magma mais básico, aqui a gente já está numa composição intermediária. A granulometria é bastante variada, então desde cinza até bomba, lapile principalmente. Também tem presença de balístico, porque o balístico são as bombas, né? São os fragmentos maiores que desenvolvem uma trajetória balística, né? Ela não fica na pluma porque é muito pesado, desenvolve uma trajetória balística. Começa a ter fragmento lítico, aí tem uma velocidade de saída já alta, material praticamente sólido já, né? Essa altura da coluna eruptiva, 15 a 20 quilômetros, mas ela não é muito sustentada, ela não dura muito, logo ela colapsa, e aí gera tanto depósito de queda quanto de corrente de densidade piroclástica, né, pelo colapso da coluna eruptiva. E, finalmente, a pliniana, né, que tem subpliniana e ultrapliniana aí também no meio, que são aquelas explosões mais violentas, onde predominam as composições mais ácidas, né, intermediária ácida. As colunas são sustentadas
horas a dias, então é muita energia, muita temperatura, muito gás sendo ejetado muito rápido, aquela coluna eruptiva, ela se sustenta, atinge dezenas de quilômetros de altitude, um grande volume de cinza e púmice, então a gente já não tem mais balístico, porque lembra que eu falei que a granulometria vai depender da energia de fragmentação. Aqui a energia é muito grande, então vai fragmentar muito, e quanto mais fragmentado, menor a granulometria. Então já não tem mais os balísticos, aqui é praticamente só cinza. E no máximo um púmice, porque aí o púmice ele é um fragmento muito viscoso, então ele é leve, né? Então ele está lá no meio da pluma. Uma velocidade de saída muito alta, tem uma grande dispersão do material piroclástico e ele também gera depósito de queda e PDC. A classificação dos depósitos pode ser com base nos componentes, né? Então, aqui se predomina púmice e vidro, a gente chama de tufo vítreo. Se predomina cristal, tufo cristal. Se predomina lítico, tufo lítico. Ou com base na granulometria, né? Quem predomina aqui vai levar um determinado nome. A gente chama de tufo quando já está consolidado, né? Quando já é o depósito consolidado. E aí, eles também podem ser classificados com base no tipo de transporte e deposição. Então, a gente vê aqui nesse diagraminha, né, o ângulo da trajetória e a concentração de partículas. Então, o ângulo da trajetória, né, se ele é muito alto, ele é vertical, a gente vai estar relacionado àqueles fragmentos que estão aqui na pluma eruptiva. Então, vão ser os depósitos de queda, né, eles são jogados lá para cima e depois eles vão cair por gravidade. Ou se o transporte, né, o ângulo da trajetória é baixa horizontal, são aqueles depósitos mais densos, né, que vão ser o corrente de densidade piroclástica, que pode ser diluída ou concentrada, né, que é o que está variando aqui. Então, se é baixa concentração de sólido, né, tem mais gás, é o que a gente chama de surge, e se tem alta concentração, tem mais fragmento, a gente chama de fluxo concentrado, que são os flows mesmo, né, os ignimbritos. Então, o depósito de queda é aquele por acumulação gravitacional do material, né, que constitui a coluna eruptiva. Ele, relevo, topografia, não importa para ele vai passar recobrindo tudo, com o mesmo ângulo, tudo ali bonitinho. A espessura é mais ou menos constante, pode ficar quilômetros seguindo um pacote desses e vai estar mais ou menos constante. Ele é muito bem selecionado. É igual quando a gente pensa, né, depósito eólico, para quem é da geologia e estuda sedimentologia, o vento é um fator de seleção incrível, então ele é muito bem selecionado. Pode ser que nas proximidades do vente ele esteja moderadamente selecionado. Pode ser maciço ou com estratificação plano paralela, como a gente vê aqui. São clastos sustentados, fragmentos angulosos. Quando a gente está no estilo havaiano, é o que a gente vai chamar de depósito spatter, que ele vai ter essa cara aqui. Porque como ele não tem muita energia de fragmentação, ele não gera uma cinza. Ele fragmenta pedaços de magma que ainda pode voltar a estar fluido, né? Logo que você fragmenta, ele volta a ser fluido, então eles vão ser proximais e vão ter essa cara aqui, os depósitos de spatter. São blobs de magma que se acumulam e se deformam. E as bombas podem deformar a estratificação. Eu não coloquei nenhuma foto aqui, mas se cai uma bomba aqui, né, um balístico, a estratificação vai seguir, né, ele vai ser deformado. Aí vem os PDCs, que são os concentrados, ou seja, tem muito fragmento. Eles são controlados pela topografia, então eles tendem a estar confinados em vale, né, eles não conseguem subir um morro e atravessar o morro. Vai ter, consequentemente, uma espessura muito variável. Aquela levê lá do Lascar que eu botei na foto, esse daqui é o finzinho dela, de um daqueles PDCs, na verdade, a levê não, né? A levê é da lava, mas um daqueles PDCs, esse daqui é um finzinho dele, do Lascar. São mal selecionados e são capazes de preservar altas temperaturas, então eles são muito destrutivos, eles são muito rápidos e muito destrutivos, eles passam destruindo tudo que tiver no caminho, né? Então, tem 3 tipos. Os ignimbritos, que se esses fragmentos forem púmices, né, forem de baixa densidade, então vai ser um depósito de ignimbrito. Pode ser block and ash, que tem fragmentos densos, então não são tão vesiculados. Eles têm muito comumente essa estrutura que a gente chama de crosta de pão, porque o núcleo dele é maciço, mas a crosta é toda fragmentada.
tende a ser monolítico, né? Então, vai ser um mesmo magma ali, mesmo tipo de fragmento, e ele é bimodal em termos de granulometria, por isso que ele chama block and ash. Então, vai ser um monte de bloco com a matriz de cinza. E esses depósitos, geralmente, eles estão associados a colapso de domos. E aí tem o fluxo de escória, que é semelhante, mas é de basalto, né? Então, são basaltos mais densos, são mal selecionados e tem a mesma dinâmica, né? E aí tem os correntes de densidade piroclásticas diluídas, que são tem menor proporção de fragmentos e maior proporção de gás, né, o líquido ali na matriz. Ela pode superar pequenas barreiras topográficas, não vai ser igual ao depósito de queda, que para ele não importa, mas também não vai ser igual ao concentrado que só fica no vale. Esse daí, se tiver uma barreirinha pequenininha, ele consegue ultrapassar. Tem uma espessura variável, é comum a presença de estratificação cruzada, né, porque essas estruturas de transporte lateral é bem parecido ao que a gente vê em sedimentologia, e tem uma variação lateral de faces devido a essa perda de gás e aumento da densidade. Então, conforme ele vai se distanciando, esse gás vai sendo perdido e aí, né, passa de um fluxo laminar e tal para um fluxo mais... Ele vai variando mais ou menos turbulento, vai gerando estratificação e tem o grau de seleção também variado. E aí, por último, só para citar de exemplo, um depósito de retrabalhamento, que são os lahars, né, que são fluxos de detrito que vão ocorrer devido à remobilização do material vulcânico, do material juvenil, por água. Então, pode ser tanto no momento da erupção, que é o sim deposicional, ou pós-deposicional. O sim deposicional, por exemplo, você tem um vulcão ali nos Andes que tem uma cobertura muito grande de gelo. E aí, na hora que vai, né, essa terra vai ser depositada, ela vai derreter o gelo e vai ser remobilizado, e isso vai descer a encosta do vulcão, essa lama. Parece um fluxo de lama mesmo, que também a gente vê na sedimentologia. E o pós-deposicional esse material deposita na encosta do vulcão, na hora que vem uma chuva forte, a época de chuva, ele é remobilizado e também desce em encosta. Isso aqui era para ser um GIF, mas acho que ele não está funcionando. Ele tem um forte potencial erosivo, então ele vai passando e vai arrancando o que tiver no caminho. Ele pode ser quente ou frio, né? Se ele é sim deposicional, ele vai ser um pouquinho mais quente, algumas centenas de graus, ou se ele é pós-deposicional, ele é frio. Mas isso não afeta tanto o potencial erosivo dele, e o potencial erosivo forte tem um agravante, que ele vai arrastando tudo que ele vê pelo caminho e ele aumenta de volume, então ele pode acarretar verdadeiras tragédias, né? Ele percorre grande distância, e aí uma dessas tragédias é o exemplo da Colômbia, o Nevado del Ruiz, em 85, que não foi uma erupção tão forte, foi via I3, só que a comunicação entre as partes, né, seja cientistas, né, vulcanólogos, com defesa civil, com mídia, com população, essa comunicação falhou, gerou um lahar, essa erupção gerou um lahar gigantesco, eles não tiveram tempo de evacuar as pessoas e foi uma tragédia, mais de 25 mil mortos na cidade de Armeiro. Então isso daí foi o que virou a cidade. E aí tem, se vocês botarem no Google, tem umas cenas assim bem feias, teve o sensacionalismo, né, da época, o Datena colombiano, chegaram a filmar uma menina morrendo, então tem uma foto da menina soterrada, assim, nos últimos minutos de vida, é terrível, foi uma tragédia, e isso mudou muita coisa. Muitos observatórios, muitos sistemas de comunicação e defesa civil mudaram protocolos a partir dessa tragédia na Colômbia. Inclusive USGS, enfim, por conta disso. E aí era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada e desculpa eu ter passado do tempo, gente. Tiago? Obrigada, Letícia. Estou, gratidão. Show, gente, show. Olha, Letícia, a gente teve aqui, durante o desenvolvimento, a gente não chegou a desenvolver nenhuma pergunta aqui não, tá, do pessoal.